Este é o Sala de Professores, programa da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. E o tema de hoje é a condição da mulher na sociedade. Ainda que historicamente feminina, a profissão docente atravessa diversas questões ligadas a gênero, como o assédio moral e também a dupla jornada de trabalho. E para debater o assunto, Celso Napolitano conversa com Fátima Jordão, socióloga e conselheira do Instituto Patrícia Galvão, e também com a filósofa Jacira Mello, especialista em comunicação social e política ligadas a gênero e raça, e também diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão. Pode entrar, a sala é sua. Olá, pessoal. Estamos hoje muito felizes recebendo a visita de duas figuras ilustres na defesa das questões e da condição da mulher. A socióloga Fátima Jordão, especialista em pesquisa de opinião, conselheira do Instituto Patrícia Galvão e do Instituto Vladimir Herzog. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Tudo Obrigado pela presença. E a filósofa Jacira Mello, especialista em comunicação social e política na perspectiva de gênero e raça. Jacira Mello foi uma das fundadoras da organização SOS Mulher em São Paulo, primeira no atendimento de mulheres vítimas de violência, e é diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão. Tudo bem, Jacira? Tudo bem. Obrigado muito prazer. pela presença. Muito prazer estar aqui. Eu queria começar com você, Jacira, para que você desse uma ideia do trabalho do Instituto Patrícia Galvão, de como vocês atuam na questão dos interesses das mulheres. O Instituto Patrícia Galvão, ele surgiu, nós fundamos essa instituição há 11 anos, para trabalhar especialmente com os meios de comunicação, isto é, contribuir para que os meios de comunicação venham abordar as questões de interesse e de importância para as mulheres no país com mais constitucionalização e com mais aprofundamento. Isto é, contextualizar, aprofundar e olhar da perspectiva das mulheres, que somos 52% da população, em relação a todos os temas que têm a ver com a cidade, que têm a ver com a vida das pessoas na cidade, no espaço público e privado. Fátima, a Jacira acabou de dizer que a mulher representa 52% do contingente populacional aqui do Brasil, né? Isso é em termos brasileiros, né? Em termos de Brasil. Como é a representação da mulher nas instâncias de decisão? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Você tem uma ideia de como a mulher é representada nessas instâncias? Olha, isto tem números muito precisos. Varia de 10% a 15%, dependendo da organização e do poder. Por exemplo, no legislativo brasileiro são 12% das parlamentares são mulheres. Ou seja, à medida que cresce ou sobe ou aumenta o poder institucional, diminui progressivamente a participação de mulheres. Isso em todos os setores. O poder da educação, o poder em relação à energia, o poder em relação à política. Isso faz parte, vamos dizer assim, de uma estrutura cultural da sociedade brasileira. Quer dizer, uma sociedade machista. Agora, a diferença e as desigualdades de gênero ocorrem no mundo inteiro. O Brasil é que é particularmente atrasado em relação a essa questão. Não só em relação à participação política, mas, por exemplo, nós somos o 7º país que mais agride as mulheres. Para você ter ideia, enquanto estamos falando aqui, a cada 1 hora se verifica e se sinaliza e se denuncia um estupro por hora. Um estupro por hora nas mulheres brasileiras. Isso as que são notificadas. Então, o Brasil ainda é um país que tem que avançar muito e a gente depende muito de meios de comunicação que entendam essa diferença de gênero, muito da educação, em que as mulheres são predominantes como professoras, entendam que a questão de gênero é uma questão pedagógica importantíssima para o desenvolvimento do Brasil. Um estupro por hora, em média, acontece no Brasil, notificado, fora aqueles que não são notificados.
além da própria violência, outro tipo de violência contra as mulheres. Isso é um número espantosamente absurdo, né? Como... Além de absurdo, todos os estudos no Brasil e em outros países demonstram que menos de 15% dos estupros ou violência sexual são denunciados. Então, nós temos um quadro muito, muito complexo. Por quê? Porque hoje ainda tem uma visão cultural de que a mulher que sofre estupro, por alguma razão, ela estava na hora, no dia, com a roupa, com o lugar inapropriado. Quer dizer, tem uma visão ainda que a mulher que tem que ser a principal responsável por não acontecer a violência com ela. Quer dizer, tem uma questão muito, muito complicada nisso. E como é que o Instituto Patrícia Galvão tem atuado nesse sentido de conscientização das mulheres? Por exemplo, na questão, inclusive, da notificação. A gente sabe que muitas mulheres não notificam por medo, por receio da reação, da retaliação, e outras até por proteção ao próprio companheiro ou às pessoas da sua família. Como é que o Instituto Patrícia Galvão tem se colocado nessa questão, na questão da orientação? Olha, primeiro o Instituto Patrícia Galvão foi o instituto pioneiro a trabalhar com pesquisas de violência contra as mulheres. Pesquisas focadas só nesse tema. Então, algo que nós fazemos é mostrar o quanto a sociedade já hoje reprova a violência contra as mulheres, quanto a sociedade hoje vê de forma crítica a ação, por exemplo, do judiciário ou de segurança pública, que não tem dado respostas à altura, e, ao mesmo tempo, faz um trabalho junto à imprensa, junto à televisão, junto a jornais e principalmente rádio também, publicizando essa percepção da população. Isto é, nós buscamos fazer pesquisas de opinião, depois ter a opinião de pessoas que estão em lugares estratégicos, juízes, juízas, delegadas, promotores públicos, e levar isso muito forte para os meios de comunicação de massa. E me parece e nós temos tido respostas de que essa é uma ação que tem dado força para as mulheres irem buscar ajuda. Por exemplo, eu sou a pessoa no Patrícia Galvão que dou a maioria das entrevistas, né? E as pessoas falam, o jornalista chega para mim e diz, a senhora podia dar uma mensagem para a mulher e denunciar? Eu digo, olha, eu vou dar uma mensagem para a mulher, não fique só. Se você sofre violência doméstica, se você sofre algum tipo de violência ou sofreu, não fique só. Comente com uma pessoa da sua família, da sua confiança e busque ajuda. Busque ajuda psicológica, ajuda de assistência social. E se tiver preparada e pronta, vá a uma delegacia. Porque a gente precisa, acima de tudo, entender que essa mulher que sofre violência precisa ser acolhida. E tem algo interessante para nós comentarmos, que é a questão de debater esse tema nas escolas. Era isso que eu queria tocar, porque a Fátima colocou aqui, de uma maneira com muita propriedade, e é a verdade, que há uma predominância do gênero feminino, né, entre os docentes. Então, principalmente no ensino básico, né, desde da educação infantil até o ensino médio. E de que maneira, então, vocês acham, a Fátima poderia responder essa pergunta, poderia se colocar nessa questão, de que maneira um trabalho poderia ser feito com as professoras, de modo a identificarem entre os seus alunos se algum tipo de violência doméstica está ocorrendo, até algum tipo de violência sexual contra os alunos, de que maneira isso poderia ser tratado, né, no auxílio a que essa situação fosse coibida e, ao mesmo tempo, na educação dessa moçada, dos meninos, das meninas, né, de tenra idade, para que crescessem como cidadãos e cidadãs dotados de uma consciência crítica com relação a isso e que fossem, então, também zelosos no sentido da defesa
da mulher. Mas isso é uma questão que a gente vai colocar para o segundo bloco. Nós vamos fazer um intervalinho agora. Muito obrigado. O assunto de hoje são os direitos da mulher. Essa é uma questão muito atual, mas não é uma questão nova. É uma questão que se debate há pelo menos mais de 200 anos, desde o início da Revolução Francesa, quando se discutiu pela primeira vez o assunto. E esse assunto é o que está sendo tratado hoje no lançamento deste livro. Um livro escrito pelo professor Dalmo Dallari, jurista, professor emérito da USP, que trata justamente das primeiras tratativas sobre os direitos da mulher. O livro, lançado aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fala sobre Olímpia de Gouges, uma feminista condenada e executada durante os anos da Revolução Francesa porque se rebelou contra a famosa Declaração dos Direitos do Homem na época. Ela defendia a criação de uma Declaração dos Direitos da Mulher. O documento hoje é conhecido como Declaração dos Direitos Humanos. Olímpia de Gouges foi considerada uma traidora e sua história praticamente esquecida. Em uma pesquisa que levou 10 anos, o professor Dallari recuperou sua história e a evolução da questão feminina na sociedade. Suas conclusões são surpreendentes. Passado mais de 2 séculos da Revolução Francesa e dos escritos da Olímpia de Gouges, a questão da mulher ela ainda permanece muito presente e atual. Não parece ter avançado tanto de lá para cá. O que houve? Como o senhor interpreta isso? Na realidade, quando da Revolução Francesa havia forte discriminação contra a mulher, e o que eu procuro demonstrar no meu livro, em que eu analiso a figura da Olímpia de Gouges e a declaração dela, é que de fato a própria Revolução Francesa foi uma falsificação, porque ela adotou como lema liberdade, igualdade e fraternidade. E, no entanto, publicou uma declaração dos direitos do homem, e isto foi denunciado por Olímpia, era o homem mesmo, não era o ser humano. Mas, pior do que isso, na Assembleia, que se dizia representativa do povo, falava em nome do povo, que aprovou a Declaração de Direitos, não havia mulheres. As mulheres não tinham direito, não conquistaram direitos. Aliás, é muito interessante a sua pergunta, porque me permite trazer um dado que é mais do que expressivo. Então, a Revolução Francesa é do século XVIII, 1789, a Declaração de Direitos. Quando foi que a mulher votou na França pela primeira vez? Foi em 1945, século XX, no governo de Gaulle, quando a mulher foi admitida como eleitora para eleições municipais. E daí a pouco, então, ela foi ampliando os seus direitos de cidadania. Mas veja, 200 anos depois, ela continuava à margem, continuava discriminada. Então, de fato, aqueles fatores que impunham a discriminação, entre eles o interesse econômico, isso foi denunciado por Olímpia. Os grandes... Que acabou sendo condenada à guilhotina? Sim, porque ela foi extremamente corajosa, denunciou as discriminações de várias espécies. Assim, uma delas, e esse é um dado que é pouco conhecido e é muito importante, é que os homens muito ricos, grandes proprietários, não queriam dividir o seu patrimônio, então obrigavam as filhas a fazer o juramento de castidade e se tornarem freiras. E isso foi denunciado por Olímpia de Gouges, esses votos forçados, é a expressão que ela usa, e com isso ela comprou como inimigos, teve como inimigos os grandes proprietários que não queriam que a filha casasse, e também a Igreja Católica, porque a Igreja Católica sabia que aquela opção por ser freira era, na verdade, uma imposição, e a Igreja recebia
por cada menina, por cada jovem que optasse por ser freira. Então esse é um aspecto muito importante de se verificar, que apesar da Revolução Francesa e muitas afirmações no século XIX, sempre se manteve a discriminação da mulher. E uma das razões da discriminação é de natureza econômica. É exatamente não querer dividir o patrimônio, não admitir sócio para o patrimônio. E isso, em grande parte, pesa ainda hoje. A gente, na educação básica, principalmente no estado de São Paulo, sabemos que 7 a 8 entre cada 10 docentes são professoras, a maioria são de mulheres. Como é que o senhor observa isso? Não, eu vejo, são vários os fatores, mas eu vejo especialmente dois fatores que, ao meu ver, pesaram muito. De um lado, a posição de professora, especialmente professora de curso primário, era vista e ainda é vista em grande parte como uma espécie de continuidade do papel de mãe. Então, a professora é a mãe. É a continuação da mãe que dá apoio, inclusive apoio afetivo aos estudantes. Mas, a par disso, existe um outro aspecto, e aqui também aparece o fator econômico, é que essa função de professor primário tinha remuneração muito baixa. E então, por isso, os homens iam fazer coisas, iam ter atividades que dessem mais dinheiro. E então a profissão de professora ficou para as mulheres, que as mulheres, de certo modo, apenas complementavam a renda familiar. A renda principal era dos homens. E daí essa a explicação de um número muito maior de professoras do que de professores. Olímpia de Gouges, a personagem histórica do livro do professor Daum Dalari, permaneceu esquecida durante muitos anos, praticamente até agora. Mas suas ideias permanecem e animam a luta, inclusive das professoras do estado de São Paulo. A reforma da Previdência, ela está num pacote de maldade do governo federal. É importante dizer que trata-se de um governo golpista, né, e que está promovendo um ataque severo aos trabalhadores e às trabalhadoras. As trabalhadoras em especial, né, considerar a situação da mulher, sobretudo com a proximidade do 8 de março, que é um dia muito simbólico para as mulheres. Essas trabalhadoras que normalmente acumulam dupla jornada de trabalho, sofrerão ainda mais os efeitos da reforma da Previdência, porque ela vai estender o período de trabalho, a idade mínima para aposentar, ao passo que outras condições a gente ainda não conquistou, como, por exemplo, a questão da mulher não ter que acumular a dupla jornada de trabalho. Para nós, na categoria da educação, categoria que a gente representa, a grande maioria são mulheres. Então, se nós formos imaginar uma professora que já trabalha há 10 anos, engravidar hoje, no atual sistema, quando o filho tiver com 15 anos, ela pode pedir a aposentadoria dela. Se a reforma vier, essa mesma professora já trabalha há 10 anos, engravidar hoje, ela só vai poder pedir a aposentadoria dela quando esse filho completar 39 anos. Então, por aí já dá para a gente ver o prejuízo para essa trabalhadora, né? Estamos voltando então ao Sala de Professores de hoje, recebendo duas pessoas da maior importância na questão da defesa dos interesses da mulher. A Jacira Mello, que é filósofa e é diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, e a Fátima Jordão, que é socióloga e especialista em pesquisa de opinião e conselheira também do Instituto Patrícia Galvão e do Instituto Vladimir Herzog. Mas nós terminamos o bloco anterior falando sobre a questão das docentes em grande número, que é o maior número, a predominância do gênero feminino em relação às docentes no ensino básico, né, desde da educação infantil até o ensino médio, e de como a atuação delas poderia se dar
no sentido de conscientizar essas crianças para a questão da violência contra a mulher. Fátima. Olha, esse caminho não é tão difícil de trilhar, ou seja, a coisa pedagógica, porque a ocorrência é enorme na sociedade. Todos os jornais, as emissoras de televisão, a dramaturgia, no caso das telenovelas, põe o dedo com muita firmeza nessa questão da violência contra a mulher. Portanto, lidar com isso dentro da classe, basta tirar um recorte da realidade diária, dada no jornal, dada num capítulo de telenovela, e colocar em discussão nas classes. A maioria das professoras tem conhecimento desse fenômeno, elas percebem, inclusive, por mudanças radicais de atitude das crianças, mudanças comportamentais, as crianças quando presenciam essa violência e quando a violência é gradual, ela vai aumentando na família, ela deixa transparecer. E pelo que a gente sabe, pelo que a gente pesquisa, isto já é discutido em certa medida na escola. O que falta, talvez, é as professoras entenderem que a ocorrência desse fenômeno, dessa barbárie, é muito alta, muito mais alta do que em outros países, inclusive da América Latina. Nós somos quase que campeões, nós somos o 7º país em grau de violência contra a mulher. Então, se as professoras têm um grande papel em resgatar nas crianças exatamente essa consciência e a capacidade que elas podem ter de solidarizar-se com mães, com irmãs mais novas e, sobretudo, dialogar e discutir para até aliviar o peso que carrega. Porque se isso não acontecer, nós temos certeza, e estudos já foram feitos nessa direção, as crianças vão repetir esse comportamento na vida adulta, ou seja, os meninos podem se sentir com graus de liberdade para ser agressivos e as meninas vão submeter a uma violência desnecessariamente. Então, o papel dos professores é crucial. E uma questão muito importante que ocorre nas escolas, entre as crianças, que é o chamado bullying, né? Então, no trabalho desses professores, das professoras, no respeito às diversidades, né? Aquelas crianças que são um pouquinho diferentes em relação à massa corporal, em relação à estatura, em relação até à orientação sexual, etc. Então, todo esse é um trabalho que deve ser feito, que é fundamental na orientação dessas crianças. Fundamental. Eu tenho ido, na verdade, em escolas, não na parte infantil, mas com jovens, e tenho muito usado a palavra injusto, dizendo, olha, é injusto, vocês não podem ser. Não devem ser injustos. Eu nem uso mais o termo machismo. Me parece que ficou muito banalizado. Tem graus e graus de machismo, todo mundo é machista. Então, injusto. E trazer muito forte a questão da relação que pode ser saudável, que é legal. Né? Porque garotos com garotos, garotos e garotas, garotos. Então, como pode ter uma relação interessante, de amizade, de diálogo, de debate, de brincadeira, e sem ser violento, e seja violência psicológica, né? Que o bullying é uma violência psicológica. Que às vezes é muito pior do que a violência física. Então, por que aquela outra figura te incomoda? Pergunta para você, porque você não vai descobrir nela, etc. E instigar a juventude, as crianças são muito abertas a serem instigadas, interrogadas e ter um bate-papo. Tem que achar caminhos até lúdicos para a gente lidar com a desigualdade. E a infância nós sabemos que é fundamental. Achei muito interessante esse conceito que você colocou, esse termo colocar injustiça, é injusto. Não é uma questão de machismo ou de mais viril, menos viril, etc. Quem não é machista é menos viril do que o outro, porque a criança quer se sentir, né, um pouco mais viril, mas é uma questão de injustiça mesmo. Né? Isso está colocado de forma injusta. É injusto tratar outra pessoa da maneira como você está tratando, ou de ressaltar algum tipo de diferença que existe entre você e essa outra pessoa.
é injusto, é violento, é desleal, é verdade. você está sendo mal educado. Isso. Quer dizer, você tem que achar outras aproximações para a pessoa não ficar confortável. E, ao mesmo tempo, chamá-la para ela ficar confortável. Venha, você vai ser melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Você mesmo. Não melhor com o outro, melhor consigo. Consigo mesmo e cercado de pessoas melhores, num ambiente melhor. Mas eu acho que é um componente, de urgência em relação a essa questão. Não é uma questão banal e não é uma questão de baixo grau, é uma violência contra a mulher. Veja, por exemplo, nos campos universitários. Sim. Esta é uma preocupação mundial. Ou seja, num espaço intelectualmente apurado, sofisticado, onde provavelmente quem chega nessa situação de curso superior teve toda uma formação e um apoio social, quer seja pobre, quer seja rico, privilegiado. No entanto, nos campi universitários que isso se expressa de forma mais permissiva. Quer dizer, os alunos chegam, e a gente tem notícias disso, a colocar exatamente em tabelas quais são as mulheres as colegas mais desfrutáveis, que obviamente isso incita a violência, sobretudo violência sexual. É um problema tão urgente quanto recolocar o Brasil no caminho certo da economia, a meu ver. Eu acho que até mais importante, né? Porque a questão econômica se acerta de um jeito ou outro. Mas a gente está falando de formação de sociedade mesmo. Isso, né? de um uma percurso, sociedade melhor. De um percurso civilizatório. Civilizado. Aí. Nós queremos. Por quê? Porque as pessoas ficam melhores para si próprias, para viver em sociedade, para se relacionar com seus filhos, com seus amigos, suas amigas. Vamos pensar que hoje se projeta que nos lares brasileiros, pelo menos perto de 45%, há violência doméstica. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que tem um aprendizado de violência dentro da própria casa, onde deveria ser o lugar mais harmonioso, de diálogo, de compreensão, porque você está ali com os seus mais amados. Nós falamos muito de violência urbana no Brasil. O Brasil é um país muito violento no espaço público, e fala-se muito pouco nesse espaço privado, que precisa ser mais acolhedor. Se debate, pode ter diferenças, até pensar-se diferente, mas é muito importante que nós começamos a colocar, como a Fátima diz, é um assunto urgente para o Brasil ser uma sociedade, para se avançar. E a escola é o lugar principal para isso. Esse papo foi muito agradável. Eu acho até que nós vamos convidá-las novamente para a gente tocar em outros assuntos, inclusive da representação da mulher no parlamento. E eu queria agradecer imensamente a presença de vocês e a colaboração que vocês deram em relação a essa questão aí de muita importância, que são os assuntos de interesse da mulher. Queria agradecer a Fátima Jordão e a Jacira a gentileza de terem comparecido aqui à sala de professores. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos o convite, e esse programa é da maior importância. Muito obrigado.